No vídeo de hoje eu vou falar sobre alimentação para portadores de insuficiência renal aguda. Olá meus queridos, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Patrícia Rodrigues, nutricionista, e hoje eu vou falar sobre alimentação para portadores de insuficiência renal aguda. Então, se você tem esse problema ou tem alguém na família ou algum amigo de repente com esse problema, continue assistindo o vídeo porque essas informações podem ser bastante úteis. Bem, então vamos lá. Para você entender melhor como acontece a insuficiência renal aguda, é importante você saber que os rins são os responsáveis por filtrar o nosso sangue. Então, todas as toxinas, todas as impurezas que estão no nosso sangue, os rins filtram e através da urina a gente elimina essas substâncias. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com insuficiência renal aguda, significa que os rins dela não estão funcionando da maneira adequada, ou seja, eles não estão filtrando o sangue da maneira adequada, como deveriam. E aí acaba acumulando nessas toxinas na corrente sanguínea. Pessoas que são portadoras de diabetes ou de pressão arterial, ou que de repente têm com muita frequência episódios de infecção urinária, são mais propensos, a se tornarem portadores da insuficiência renal aguda. Então é importante fazer o acompanhamento adequado dessas patologias para evitar que elas fiquem descompensadas. Os sintomas mais comuns da insuficiência renal aguda são inchaço, principalmente das extremidades, então as mãos, os pés, os tornozelos, ficam bastante inchados, ocorre uma diminuição bastante significativa do xixi, então a pessoa urina com bem menos frequência do que o normal, sente náuseas, fadiga, cansaço, a pessoa perde bastante apetite, sente bastante coceira generalizada, ou seja, o corpo todo coça, e também dificuldades para respirar. Em casos mais graves, a pessoa pode sentir dores no peito, pode sentir espasmos musculares, que são movimentos involuntários de membros do nosso corpo, e pode vir a ter também quadros de convulsão. E como que é feito o diagnóstico de insuficiência renal aguda? Através de exames de sangue, então ureia, creatinina, sódio, potássio, fósforo. É feito também o exame de urina, a urinálise, onde é detectada qualquer tipo de alteração na função renal, e alguns exames de imagem, geralmente ultrassonografia e tomografia computadorizada. Depois de feito o diagnóstico, aí a pessoa vai iniciar o tratamento, medicamentoso, mas no que diz respeito à alimentação, é importante dar atenção a alguns fatores. O primeiro ponto importante aí a se considerar na alimentação de uma pessoa com insuficiência renal aguda é a restrição de alimentos, que sejam ricos aí em sódio, em sal, fósforo, potássio. Então é importante evitar alimentos que sejam ricos nesses elementos. Então banana, castanhas, leite derivados, ameixa seca, enlatados, embutidos, alimentos semi-prontos, condimentos. Esses alimentos precisam ser descartados da alimentação. A segunda coisa importante aí a se considerar é a ingestão de líquidos. Então a ingestão de líquidos fica bastante limitada. Líquidos no geral, água, suco, chás, tá? E o peso também precisa ser monitorado regularmente, de preferência diariamente, porque a variação do peso pode indicar aí se a pessoa tem mais ou menos água, no corpo, ou seja, se ela está mais ou menos inchada. Então esse é um parâmetro bastante importante de se avaliar. E um terceiro fator importante também que é necessário a gente levar em consideração é a ingestão de proteína. Então, uma pessoa com insuficiência renal aguda precisa ter uma restrição de proteínas bem significativa, precisa ficar em torno aí de 0,8 a 1 grama de proteína por quilo de peso, então precisa ser bem calculadinho. Então deu para perceber que a alimentação de uma pessoa com insuficiência renal aguda precisa ser bem criteriosa, bem calculada. Por isso é indispensável fazer o acompanhamento nutricional também da maneira certinha e seguir à risca as orientações nutricionais. A insuficiência renal aguda, se for tratada da maneira certa, ela pode ser revertida, então a pessoa volta a ter uma vida normal depois, mas da mesma forma, se não for tratada da maneira como deveria, ela pode progredir aí para uma insuficiência renal crônica, que já é a forma mais grave da doença, Então é importante cuidar. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se foi, não esquece de curtir, de compartilhar com outras pessoas, Vamos ajudar outras pessoas também aí com essas informações, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo, eu te vejo lá.